Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives, um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Educa Web Rádio. Hoje nós temos aqui a presença de uma grande amiga que vai falar de um assunto muito importante para todos vocês. Marina, seja bem-vinda à Educa. Para nós é uma honra muito grande tê-la aqui conosco, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, como eu disse, né, que é de suma importância para as micro e pequenas empresas. Marina, seja muito bem-vinda. Obrigada, super obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Eu acho que é sempre muito importante a gente trazer temas, né, que são tão relevantes e muitas vezes deixados de lado, principalmente para empresas menores, né, microempresas. A gente sempre olha, né, para aquela coisa muito grande. Então, é sempre legal ter esse espaço para as pequenas e médias empresas. Bacana, muito obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre um assunto, né, um tema que é essencial para quem tem ou quer começar um negócio, né? Ou seja, como que as redes sociais podem impulsionar sua empresa e suas vendas, né? Mas antes da gente propriamente dito começar a falar sobre esse assunto, deixa eu apresentar aqui a Marina para vocês. Marina Machado, né? Ela é administradora e empresária. Então, como eu disse, ela é graduada em administração, ela é empresária. Nós vamos falar um pouquinho da empresa dela, Jasmin Mais. Ela é especialista em atendimento ao cliente, especialista, muito especialista, em marketing digital. Ela eu considero influencer, não tenha dúvida disso, né? E apaixonada por moda e pessoas. Então tá aqui a bio da Marina, né, que veio aqui muito gentilmente conversar um pouquinho conosco sobre esse assunto. Marina, vamos começar? Vamos, claro. Vamos lá. Na sua visão, qual a importância das redes sociais para um pequeno negócio? Você sabe que essa é uma das perguntas que não só ficam na teoria para mim, mas como elas foram provadas na prática. Como você mencionou, né, a gente tem uma empresa familiar, e hoje são 3 empresas, né, onde eu tenho a oportunidade de participar e de conhecer e de acompanhar o crescimento, o desenvolvimento. E na pandemia a gente teve um marco, um divisor de águas muito grande, que mostrou pra gente e que provou a importância das redes sociais para uma empresa pequena. O que a gente consegue entender é que não só potencializou as vendas e fez com que a gente ocupasse um lugar no mercado, mas sim, ela foi indispensável. Ela é vital para uma empresa hoje. Legal.
Conta um pouquinho da tua empresa, porque você fala assim, né, que a pandemia foi um divisor de águas, né? Então, para os nossos ouvintes entender um pouquinho desse contexto, do porquê que foi um divisor de águas, né? Conta um pouquinho da tua empresa, da Jasmine Mais, como que era antes da pandemia, o que aconteceu durante a pandemia e o que vocês fizeram. Acho que é bacana falar sobre isso. Dá um contexto, né? Isso. Então, eu vou começar dizendo primeiro o nosso segmento, né? A gente trabalha com moda no varejo e a gente trabalha com mais de 10 marcas hoje. Então, somos uma multimarca, né, de moda feminina em São Paulo e a gente tem 3 principais canais de vendas hoje. A gente tem WhatsApp, que veio com tudo. A gente tem o nosso site www.jasminemais.com e a gente também tem a loja física. Tá. Claro, trabalhando, né, multicanalidades e também lembrando que antes da pandemia a gente tinha só uma loja e ela era 1/3 física, né, fisicamente do que ela é hoje. E claro, de número de colaborador, faturamento, tudo. Ela era pequena. A gente trabalhava só com 3 marcas. E aí a gente começou a ter aquela necessidade. E uma coisa muito importante que aconteceu no varejo, principalmente da moda, na pandemia, é que a gente começou a ver as malinhas que foram surgindo. O que é malinha? Malinha é você ter uma cliente que quer comprar, você dá uma investigada ali no perfil dela e você envia à casa dela uma seleção de produtos para que ela prove e depois devolva, e aí você faz esse atendimento à distância. Entendi. Por malinha. E foi assim que a gente fez na pandemia, e a Flávia, que é a dona da empresa, minha tia, ela tem assim a maior expertise nesse assunto. Então a gente foi tirando de letra. No dia que deu a pandemia e a gente estava vindo de um crescimento, né, bem aos poucos, ela olhou para mim, a Flávia, e falou: e agora? Eu falei: não, eu te pergunto agora, né? Aí ela falou: Marina, eu não quero mandar ninguém embora. Eu falei: então vamos embora, então vamos lá. Então, como ela era minha tia, a gente conseguiu se juntar e a gente não desistiu. Ela me mostrou que era não desistir da empresa. É não deixar a peteca cair. Resiliência, né, Marina? Resiliência, exatamente. O que a gente tinha de recurso ali. A gente tinha de recurso em mãos WhatsApp. Naquela época você já fazia as lives? Não. Nada. Mas tinha um canal no Instagram, por exemplo? A gente tinha um começo de um canal no Instagram. A gente tinha uma pessoa que... A gente entendia a importância, mas a gente não atuava como a gente faz hoje. Foi aí que começou a surgir essa urgência de atuar, principalmente no Instagram, e usar a rede social como uma ferramenta de vendas. Legal. E, Marina, você acredita que um negócio hoje, uma micro e pequena empresa, ela consegue crescer sem ter uma presença digital? Porque eu vejo, né? Eu acompanho um pouco as tuas lives, eu vou confessar, não é diariamente, porque, gente, ela todo dia ela tá ao vivo, né? Promovendo a marca dela, promovendo, né, as vendas. Eu não consigo acompanhar, mas de vez em quando eu estou mais tranquilo, eu vejo que você está no ar, eu entro para te ver, para acompanhar um pouquinho, né? E eu sei que você tem um canal muito forte, né? Você acredita que qualquer negócio, vamos pôr desse ponto de vista, e se não for qualquer negócio, depois você fala qual segmento, ele consegue crescer sem estar nas redes sociais? Não. Eu acho que as redes sociais hoje, elas são todas vitais para o seu negócio. Tá. Quando a gente olha para uma empresa, a primeira coisa que a gente faz hoje, por 2 motivos. Um, porque a gente tem um excesso enorme de informação. Então, com isso, a gente enxerga o que? O poder da influência das pessoas. Logo, quando a gente tem e pensa em algum produto, a gente corre para consultar. Então, se eu quero adquirir algum produto, o meu primeiro instinto é ir pesquisar. É saber se alguém comprou, é ver review, é ouvir, é procurar na internet para ver se a empresa também é confiável, segura, né? Confiável. Então, hoje, é muito difícil, eu não vou dizer impossível, mas assim, é muito difícil você manter
e principalmente crescer um negócio sem o apoio das redes sociais. Das redes sociais. Tá. E tendo falado isso, né, e já tendo dado o recado que é praticamente impossível, né, uma empresa sobreviver sem estar nas redes sociais, o que você pode falar para esses empresários, para esses microempreendedores que ainda estão resistentes a começar a divulgar a sua empresa ou o seu trabalho, né? Enfim, ele está ainda resistente a entrar nas redes sociais? Eu uma vez ouvi uma frase que me deixou extremamente inquieta. A princípio eu não gostei, mas hoje eu entendo, que é: o feito é melhor que perfeito. Tá. A princípio eu falei, mas como assim, né? Por quê? Você sabe que eu uso isso com outras palavras para os meus alunos, né? Às vezes, principalmente em orientação de TCC. Eu falo assim, olha, vamos fazer o arroz com feijão bem feito. Faça né? Faz o básico. Vamos fazer o básico bem feito. Depois a gente se preocupa em melhorar o tempero. Vamos fazer aquilo que a entrega tem que ser bem feita, né? E eu enxergo que as pessoas têm muita dificuldade em começar. Então, quando a gente fala, né, de atuar nas redes sociais, a gente vem cheio de questões, de cobranças, né, da sua presença. Ah, não, mas eu tenho que falar direito, mas eu tenho que me portar, eu tenho que postar todo dia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A gente também se compara muito com outras empresas que já estão mais estruturadas. Ou até mesmo que tem uma equipe por trás que ajuda. Por trás, exatamente. Que a gente tem que considerar, né, Marina, que a grande maioria dos pequenos empreendedores, eles estão sozinhos. Vou contar um segredo aqui para vocês. Até um mês atrás, bom, levando em consideração que eu faço 2 lives por semana, posto todos os dias, provador, a equipe era eu. Eu tinha uma assistente que me ajudava. Essa era a equipe. Não é brincadeira, não. Não. Porque não é só o fato de você gravar. É gravar, é editar, é você pensar no texto que você vai associar àquele vídeo, aquela roupa que você está demonstrando. O planejamento. Né? Eu falo que quando a gente olha, né, para o marketing, a gente tem essa coisa do planejar, viabilizar, executar, analisar e tudo. Mas a gente esquece de uma coisa: faça, execute. Eu falei essa semana para minha equipe, eu falei, olha, a gente planeja, a gente escreve, a gente usa não sei o que, ferramenta, a gente está dando conta de fazer? Ah, mas faz qualquer coisa, posta qualquer coisa. As pessoas precisam dessa identificação. Você precisa estar lá para você ser visto. Porque quem não é visto não é lembrado. E a gente disputa muito o espaço da internet, né? Então, a principal dica que eu dou, voltando um pouco à sua pergunta, é essa. Façam, postem, comecem. Tem muito conteúdo legal, importante e que te ajuda, né, hoje na própria internet, que vai auxiliar e vai te dar mais ferramentas para você conseguir começar. Mas não fica pensando muito, só vai. Posta e vai. Tá, mas a gente vai ainda falar sobre isso durante o nosso bate-papo, né? Eu vou me colocar no lugar desse pequeno empreendedor, porque eu ainda tenho, não resistência, né? Mas eu tenho dificuldades N para fazer esse trabalho, por conta absolutamente da falta de tempo. Porque, querendo ou não, é algo que precisa ser, como você falou, precisa ser planejado, precisa ser pensado, sim, precisa ser gravado, precisa ser editado. Enfim, tem todo um trabalho, não é simplesmente pegar um celular. Se bem que tem muita gente que faz isso, né? E talvez dê certo. O cara está lá, de repente, liga o Instagram dele no ao vivo, com o próprio celular, sai ele filmando, né? Se filmando, mostrando, tal. Talvez dê certo. Para a minha empresa, eu acho que isso não dá certo, né? Pelo que a gente faz, né? Mas não é uma coisa simples, né, Marina? Não é. Não. Eu acho que talvez o principal problema seja realmente a pessoa administrar o tempo. E muitos nem sabem como fazer também, né, Marina? Sim. E eu acho que isso é importante. Quando você dá a devida importância à sua presença no digital, porque tem uma resistência hoje, isso eu não tenho dúvida, tá? Principalmente de empresas onde a gente faz tudo, sabe? Aquela empresa que você faz tudo, você organiza, você é o RH, você é o marketing, você é tudo. Então,
Eu acho que essa palavra, o tempo, é o recurso mais valioso que a gente tem, porque não volta atrás. Sim, fato. Dinheiro, qualquer outro recurso, né? O tempo, ele sempre vai ser o mais difícil e o mais precioso de todos. Para administrar, fato. Agora, tem uma coisa. Quando eu falo só começa, às vezes parece ser muito fácil, porque eu vim de uma terceira geração que atua, né, num negócio de família, e que eu nasci mais ou menos ali no meio do digital, tive sempre mais facilidade, né? Então, às vezes fica uma coisa assim, só faz. Mas eu também entendo que para algumas pessoas só faz e para outras você precisa pedir ajuda. Então, acho que a partir do momento que você entende o quão necessário é você ter essa presença do digital, de duas uma, né? Ou você vai precisar disponibilizar um tempo. Tá. Você vai precisar entender que essa é uma área importante da sua empresa e que da mesma maneira como a gente vai olhar o financeiro da empresa, que você fala, isso aqui não está muito legal, né? O marketing tem um peso muito grande. Então, você vai precisar de um tempinho para olhar. Você vai precisar ter aquele tempo para você parar e entender o que está rolando. Se você não dá conta de fazer... Por exemplo, Marina, eu não dou conta de gravar, postar, eu editar. Imagina, não dou. Contrate alguém que faça. Tá. Mas é muito caro, eu não tenho recurso. Hoje, a gente tem várias agências que estão começando, tem vários profissionais que estão super especializados nesse tipo de mercado, né, com pequenas empresas, e que eles trazem, justamente, eles vão suprir essa necessidade dentro da sua empresa. Legal. Então, é um planejamento, às vezes, é mais simples do que a gente imagina. Sim. Não, e de fato, né, Marina, quando a gente não tem, aquela competência ou aquela capacidade, né, capacidade em termos de tempo, por exemplo, terceirizar. Né? Mas o importante é, de fato, começar. Né? Dar essa importância, porque eu falo isso assim de prova mesmo, né? De que isso transformou o nosso negócio. Então, hoje, a Jasmine Mais, desde a pandemia até hoje, a gente cresceu 3 vezes. Olha que legal, hein? Mas, assim, quando a gente olha 3 vezes, é 3 vezes de tamanho, faturamento, colaborador, a gente cresceu de tudo. Agora um pouquinho mais, mas a gente vem num crescimento muito significativo. Bacana. E tanto é que a gente teve que parar tudo para estruturar, inclusive o marketing. Tá. Então, a gente está estruturando para conseguir suprir essas demandas de uma maneira mais organizada, com planejamento e tudo. Mas até um mês atrás... Era sozinha. Era, vambora. Não, mas legal que você construiu, né, a marca aos poucos, né? E isso é importante a gente deixar claro, né? As coisas não vão acontecer assim da noite para o dia. Você tem que ter uma constância, né? Por isso que você falou muito propriamente, né, da questão de todo dia postar alguma coisa, né, para você se tornar visível, né, para aqueles que identifiquem com a sua marca poder realmente te seguir, né? Acho que a gente tem também uma coisa, principalmente quando a gente fala de Instagram, né, de uma maneira geral, que a gente se apega muito aos números. Não que a gente não deva, mas a gente se apega, por exemplo, ao número de seguidores. A minha concorrente está com 200 telespectadores na live dela e você está com 50. Mas será que é para esse número que eu tenho que olhar ou é para o meu retorno? Então eu tenho que olhar para a minha conversão. Eu tenho 16 mil seguidores, a minha concorrente tem 200 mil. Tá tudo bem, eu quero saber da conversão. Porque nesse meio é muito fácil a gente se perder e trocar e não analisar aquilo que é necessário ser analisado. A gente se perde. Então, o número de seguidores, o número de não sei o quê. Quero saber da venda. É isso aí. Quero saber do seu retorno. É isso aí, porque nesse caso, né, de uma empresa, tudo bem, você ter, que nem você falou, o seguidor é legal, tal, mas efetivamente o que você quer é, quanto que isso me trouxe de vendas, efetivamente. Essa live que eu estou fazendo tem 15 pessoas, mas se eu conseguir, de repente, 15 pessoas, dessas 15, 5, nossa, já são 33%. Né, de conversão. Caramba, isso tem um resultado significativo. A primeira live desculpa, eu te cortei. Imagina. A primeira live que a gente, quando a gente começou a fazer a live shop, que esse é um tema legal para trazer, porque
A gente... Live Shop, né? Live o nome disso. Shop. Olha lá, vamos aprendendo, Live pessoal. Shop. Live Shop. Em vez de atuar ali só no Instagram como imagem, como brand, né, a gente começou a falar, vamos vender. Eu preciso vender. Então a gente abria ali o ao vivo do Instagram e a gente começava, olha, gente, tem essa peça aqui, essa caneca, assim, custa tanto, tal e tal. Gostou? Chama aqui que a gente vai te... E a gente ia direcionando. Então, a Live Shop, ela nada mais é do que você entrar ao vivo. Esses dias alguém falou pra mim que era igual a... Não era Polishop, gente. Como que é o nome da TV? Que ficava vendendo a... Shop Tour. Shop Tour. Né? E tinha o Ciro Bottini, né? Também, que é aquele cara maravilhoso lá, né? Gente, falaram que em outras vidas eu fui isso. Você é a versão feminina do Ciro Bottini. Compre! Ah, Bottini! Ficou barato ele. E aí você tem esse formato onde você foca no produto, na venda ali, você traz algum planejamento, óbvio, de conteúdo, mas é basicamente um ao vivo que você foca ali na venda e por isso chama Live Shop. Hoje, a China está dominando essa ferramenta e eles inclusive têm algumas ferramentas, alguns aplicativos, alguns sites, algumas ferramentas que de fato vão facilitar esse processo, mas aqui no Brasil ainda não pegou. Tá. A gente até teve a tentativa de entrada no mercado, algumas plataformas que não viraram. Mas a Live Shop no Instagram, ela teve muito significado pra gente. Então você vai, abre lá, fala Live Shop. E aí você tem uma certa frequência, né? Você traz aquilo pro seu público. Então, por exemplo, gente, eu vou fazer a live toda quinta-feira às 17 horas. Mas isso é importante, né? Fixar um dia e um horário. Horário, dia, sempre a mesma coisa. Tá. O ano passado, eu acho que eu fiz mais de 200 lives. Nossa Senhora. Assim, surreal. Dá quase uma a cada 2 dias. Dá mais de... porque tiveram semanas que eu fiz todos os dias. Tá. Então, assim, foi um número super expressivo. Então, entre live, né? A gente decidiu trazer a live como essa ferramenta de vendas. Que foi o que estava dando resultado para o pequeno negócio. Né? Então, você tinha o quê? Você aproximava o seu cliente, você conseguia ali mostrar o seu produto de uma forma mais genuína e mais verídica, do tipo, gente, olha aqui a caneca, eu vou virar para vocês verem tudo, né? Não é aquela coisa da foto. Então você causa uma certa identificação das pessoas. Verdade. Isso foi muito bom. E pra gente, a Live Shop, como eu falei, ela foi revolucionária, mas ela tem uma programação por trás louca. E aí, quando a gente começou, eu tinha 7 pessoas ao vivo. Eu ficava 1 hora falando para 7 pessoas. Dessas 7, 5 estavam dentro da loja. Ali, trabalhando. E aí era assim, mandava no grupo da família. Gente, pelo amor de Deus, assistam a live para dar audiência aqui pra gente. Mandava pras amigas, no grupo das minhas amigas da faculdade. Porque o começo é difícil, né, Mar? Muito. E aí eu toda hora falava, mas será que tá indo, gente? Porque eu não aguento mais, tô falando sozinha aqui. Tô falando sozinha, mas o que eu preciso melhorar? E aí você começa a entrar naquele impasse de será que tá valendo a pena? O meu tempo, né? O esforço, tudo, porque né? você tem que preparar, você tem que planejar, roupa, tem que estar tudo. Agora me fala uma coisa, só para tirar essa dúvida. Essas lives ficam gravadas no teu canal? Ficam gravadas no Então Instagram, as pessoas podem assistir depois. Tá? Então não é algo perdido, né? Não, inclusive é um conteúdo que a gente trabalha ao longo da semana. Legal. Então você pega aquele link ali e você trabalha ele. Tá. Você faz cortes. Você manda ele, por exemplo. Você fez uma live mais curta, tá, né? E mostrando ali produto rapidinho, você, ao longo da semana. Gente, você chegou a ver a nossa live? Que foi tal dia? Então corre lá, dá uma olhada, tá salva no nosso... Vale a pena você dar uma olhada. Então você puxa aquela cliente para o seu Instagram e para a live. Legal, né? Legal. Então no começo, que era mais difícil, depois a gente foi percebendo que valia a pena. Porque depois teve um dia que fez uma venda. Falei, gente, uma venda valeu a pena. Sim. Nossa, quantas vezes que a gente não fica ali na loja, né, vendendo, atendendo para ter uma venda? Nossa, teve 2.
Nossa, teve 3. Nossa, mas amanhã teve uma ontem que foi da live da semana passada. Olha que legal. Então, você começa a ver o resultado, mas tem que ter constância. Esse é o verdadeiro significado da palavra perseverança, né, Marina? Porque não é fácil, né? Não. E organização. Porque a gente foi chegando, eu até falo muito para as lojistas, né? Assim como a gente, existe, por exemplo, um checklist da live. Não pode chegar ao vivo ali e falar, oi, tudo bem? Seu resultado vai ser diferente se você tiver ali uma organização, se você tiver um horário, se você convidar, se você tiver uma atração, ou, por exemplo, eu vou oferecer um cupom de desconto nessa live, ou eu vou ter um sorteio, eu vou ter um brinde, eu vou ter um chamariz, né? Um lançamento, né? Você tem que ali ter... Existe um checklist a ser feito para você que vão trazer resultados muito melhores. Legal, né? legal. E isso foi um desenvolvimento nosso de muito tempo, que chegou hoje nesse checklist, voltado para moda, óbvio, mas ele também se enquadra em outras claro, e áreas, se não se enquadrar, eu vou só a pessoa também adaptar, né, a realidade dele. Né? Sim, com certeza. Agora, Marina, a gente sabe que tem, diversas redes sociais, né? Vou me atrever aqui a tentar lembrar de todas, né? Então nós temos lá o Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, o próprio WhatsApp Business, né? Não sei se dá para fazer isso no via WhatsApp Business. Não sei se eu esqueci de mais alguma. Enfim. Pinterest. Qual? O Pinterest. O Pinterest, né? Que é outro. O que você fala sobre isso? Eu entro em todas? Não, né? Você focou em uma, pelo que eu estou entendendo. Você focou no Instagram. Mas eu vejo muita gente, não fazendo live shop, mas, por exemplo, uma live de música, sei lá, né, para falar de música, ou que ele é cantor, alguma coisa assim. Então ele está no Instagram, ele está no Facebook, ele está no YouTube, né? Como que eu faço, né, enquanto pequeno empresário? Para onde que eu vou? Qual que eu vou? Qual que eu começo? Bom, a gente tem hoje essa coisa da multicanalidade, né? Então você percebe que as marcas estão presentes em todos os canais. Quando a gente faz desenvolvimento de campanha, eu falo, gente, campanha 360, é tudo. É o e-mail marketing, é o TikTok, é tudo. O problema é que cada uma dessas redes sociais tem uma estratégia diferente, tem uma linguagem diferente. Porque são públicos diferentes, né? É isso? Às vezes sim, às vezes não. Tá. Mas o que eu acho que é mais importante é a gente manter o tom de voz da marca, mas você ter estratégias diferentes. Então, por exemplo, o TikTok, ele tem essa coisa da tendência, né, do trend. Ele tem uma coisa um pouco mais divertida, né, um pouco mais rápida. Tem algumas sacadas que funcionam muito, vão performar melhor no TikTok do que no Instagram. Mas, para quem é pequeno e médio empresário, eu acho que a gente se apega nisso de eu tenho que estar em tudo, vou no YouTube, você vai acabar não fazendo nada direito. Você não vai dar conta, né? Porque é muita coisa. Sim. São detalhes, né? São muitos detalhes, muitos. Né? E são conteúdos diferentes, sim. Né? É óbvio, você pode aproveitar, você pode fazer uma edição diferente, mas, em suma, são conteúdos muito diferentes. Né? Então, eu acho muito complicado hoje, inclusive o LinkedIn, onde é o nosso próximo passo, o Pinterest, a gente tem um planejamento. O que eu falo para a equipe hoje que está comigo é o seguinte: não percam de vista, deixem aquilo no radar de vocês. Tá. Mas não é o importante agora. Hoje. O que me dá retorno hoje? E-mail marketing, Instagram, né? TikTok poderia dar mais, mas eu não tenho tempo de fazer. Mas assim, ele tá no meu radar, né? E claro, o Pinterest hoje tem tido uma performance muito boa. Olha que interessante. Muito boa. Então, assim, a gente tem essa visão, a gente está fazendo esse mapeamento de entender como é que a gente vai se posicionar em todas as redes, mas hoje a gente vai com mais força no Instagram, que foi onde a gente acabou se consolidando. Legal. E Marina, me fala uma coisa, existe algum erro comum que os empresários, né, ou as pessoas que estão cuidando disso, cometem ao escolher onde
elas querem estar? Porque você falou da comunicação. Então, dependendo da rede social, você tem que ter aí um cuidado com a comunicação que você vai transmitir. Além desse, você vê mais algum erro que as pessoas acabam cometendo e que você gostaria de alertar para não cometer? Pode ser que seja meio polêmico o que eu vou falar, mas eu vejo muito, isso é muito comum no nosso segmento, tá? Mas isso também é comum de uma maneira geral entre pequenos e médios, entre microempresas e empresas médias, que é muitas vezes o dono, né, começa a fazer o conteúdo, ele começa a ter retorno, ele começa a ter um engajamento e a coisa começa a escalar, ele começa a ver que está funcionando. Só que ele começa a postar coisa da vida pessoal dele. Porque as pessoas adoram. Porque dá retorno. Se eu chegar lá agora e falar, gente, olha aqui, eu tô me arrumando pra ir na yoga, não sei o quê. Tudo bem. Se tiver conectado a um produto, tem que conectar com o seu produto. Tá. E eu vejo que as pessoas começam a ir por um caminho muito pessoal e se perdem da marca. Entendi. E aí, do nada, o seu produto vira a marca vira você, e aí se desconectou. E você percebe uma vaidade, muitas vezes, de quem faz essa comunicação, e você percebe que se perdeu. Entendi. Né? Uma coisa é você mostrar várias maneiras de usar o seu produto ou situações diferentes. Mas quando você desconecta ali do produto, quando você se perde um pouco e começa a virar o seu diário, o seu vlog, e aí eu acho que isso é onde é o maior erro hoje das pessoas, porque dá um retorno em termos de visibilidade, de curtidas, mas às vezes a venda não vem. Interessante isso, né? Acaba se desconectando. Talvez isso seja talvez a pessoa ficou um tanto quanto, né, ansiosa ou feliz por ter, de repente, aumentado o número de seguidores, né? Então ele se empolga, claro, alguma coisa assim. A gente tem uma vaidade, né? Como ser humano, a gente tem essa vaidade e é muito comum isso nesse nosso meio, né? A vaidade. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E sempre se colocar o pé no chão. O que eu estou fazendo está conectando com o meu produto? Nem é sempre que a gente vai acertar, mas ele tem que estar conectado com o seu produto. Sim. Né? E Marina, bom, você já falou, né, sobre as redes sociais, mas de fato, então ele não vai começar com todas. Ele vai ter que, de alguma forma, identificar para a empresa dele, para o segmento dele, a melhor rede. Correto? Correto. Tem alguma dica que você possa dar de como que ele faz isso? Eu quero começar. Eu escutei lá a Marina falando, né? A Marina falou para eu começar com uma, mas qual uma? Para onde que eu vou? Por onde que eu começo? Eu acho hoje que todas as marcas estão presentes no Instagram. Tá. Então, quando a gente olha para uma empresa, a gente procura no Google, mas muita gente está buscando no Instagram. No Instagram. Então, eu acho que o seu primeiro caminho Instagram ali é você organizar o seu Instagram. Você consegue ter uma variação ali de posts estáticos, você consegue ter mais ferramentas para trabalhar. O Instagram você tem feed, Reels, vídeo, carrossel, stories. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Eu lembro que teve um momento que você me explicou isso, né? Que eu pedi tua ajuda para entender um pouquinho sobre esse negócio, porque é doideira total isso daí. Não, porque se você for fazer Reels, você tem que ter não sei o quê. Se for fazer o Stories, que o Stories é aquele que apaga, né? Em um dia, né? É outra coisa. Aí você tem, agora tem um outro, Threads. Threads. É como se fosse um Twitter esse. Eu não tô ainda nele, porque... Olha, gente, isso é coisa de gente nova, viu? Da minha parte, olha, isso é loucura. É muita coisa. Eu entendo, eu acho que o Instagram hoje, como ferramenta, como mídia social, ele é muito completo. Ele é completo e ele é onde as pessoas estão. Né? Ele não é tão... Você tem ali públicos de diferentes idades, você tem ali realmente bastante diversidade. Legal. É muito concorrido, mas você consegue fazer um trabalho legal ali. Boa. Então, pessoal, pegaram a dica, né? Instagram.
Já tá aí, começa por ele. Marina, você falou de um erro, né, que geralmente você percebeu ao longo aí da tua experiência toda, do trabalho que você desenvolve, que é o cara começar a misturar nas lives, né, alguns aspectos da vida pessoal dele, e que isso é um erro, ok? Tem mais algum erro, né, que você já percebeu que os empreendedores cometem ao tentar produzir esses conteúdos? Esse eu acho que ele está muito conectado com isso do produto que eu falei, mas é sempre deixar a coisa amarrada. Se você chegar lá e postar um stories assim, bom dia. Bom dia o quê? Tá. Né? Então, tudo. Já viu Breaking Bad? Não. Eu dou esse exemplo porque é uma série que você tem tudo muito amarrado. Tá tudo amarrado, tudo faz sentido, tá tudo conectado. Às vezes na hora você não percebe, mas depois você fala, então a gente tem que sempre trazer amarração. Amarração pra quê? Pro produto? Pra venda. Eu tenho um olhar muito da venda. Uhum. Então, por exemplo, você vai postar, bom dia, né? Estou aqui hoje no podcast. Vou dar 3 dicas pra vocês, sendo que eu vendo roupa. Né? Então vou dar 3 dicas de negócios e aproveitando eu tô usando vestido tal e tal e tal. Uhum. E pra você, clica aqui pra você comprar o vestido tal. Uhum. Então a gente tem que arrematar as coisas. Uhum. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Não deixar solto, né? Não deixa solto, arremata. Marina, eu não tenho site, então como é que eu vou pôr link? Põe o link do WhatsApp. Põe o link da sua loja. Ponha alguma Até um coisa, telefone, se for o caso. Põe um call to action, entendeu? Uhum. Que é aquela coisa de você direcionar a pessoa. Uhum. Só falar do produto, Não adianta. não adianta. Vai ficar perdido, porque de repente a pessoa se Fica entusiasma, solto. eu quero comprar agora, e não tem. Não tem uma informação de como entra em contato, de como faz, aí, caramba, você tá perdendo as conversões, né? Além desse, tem mais algum que você se lembre? Olha, acho que assim... Mas são esses dois, né? O mais importante, e é difícil esse que eu dei, esse último exemplo, porque ele é difícil, então acho assim, vezes 2 esse. Não, mas super dica, super dica. E Marina, eu lembro, né, que numa das conversas que a gente teve tempos atrás, você me explicando, olha, Fulvio, na segunda-feira você tem que ter, né, uma linha de pensamento. Eu não lembro agora, me perdoa, né? Mas vamos imaginar assim, gente, segunda-feira eu vou dar uma mensagem de bom início da semana, né? Aí na terça-feira eu vou falar de uma promoção. Aí na quarta-feira eu vou falar, sei lá do quê, de um produto novo. Aí na quinta-feira eu vou falar sobre, sei lá, motivação, né, perseverança, sei lá. Na sexta-feira tá chegando o final de semana, então você vai falar alguma coisa. Tem todo realmente um planejamento. Isso tem que ser seguido à risca. Olha... Segunda-feira dando, oi gente, boa semana. Tem que seguir isso mesmo. Isso dá resultado, gente. Olha, essa semana passada a gente planejou. Daqui a pouco me chega de mercadoria 5 peças novas. Eu falei, Jesus, não tá no planejamento e agora? Bom, e agora que a gente altera. Uhum. O planejamento, ele tá aí pra gente mexer, se basear, sem dúvida. Pra gente olhar pra ele, mas a gente precisa saber o momento de fazer interferências. Perfeito. Então, sim, a gente precisa ter um rumo. Uhum. Você precisa saber, você precisa ter um norte. Então eu olho lá, eu sei que segunda-feira é um dia onde as pessoas estão voltando do final de semana, estão começando a semana, né? Então você tem que ver qual que é o conteúdo que você vai trazer ali, pensando nessa ideia. Uhum. E você vai desenvolvendo ao longo da semana em cima daquilo, mas não quer dizer que você não é sempre que vai. Daqui a pouco surge uma trend, alguma coisa, ou você acaba tendo um hater. Essa eu adoro. Você pega esse gancho para você transformar aquilo ao seu favor. Uhum. Então, tem momentos que a gente não pode perder. E isso não estava no planejamento. Então, a gente precisa ter ali esse senso... Esse jogo de cintura, vamos falar. Esse jogo de cintura, pra gente dar aquela direção, né? Uhum. E, Má, tem algum tipo de conteúdo que realmente gera vendas nas redes sociais? Porque aí também, essa pergunta que eu faço também é pergunta nível hard, né? Porque depende muito do segmento, depende muito da empresa. Você é de uma empresa de moda, né? Então, claro que você tem o conhecimento. Então, vamos focar na tua. Porque então, provavelmente tem muita gente que vai escutar a gente que é da moda, mas se não for também, é só questão de raciocinar um pouquinho e adaptar para o negócio dela.
né? Mas que tipo de conteúdo? Você já falou da tua, que é as lives, né? Que live, como que você chamou? Live Shop. Live Shop, né? Mas vamos imaginar uma pessoa que talvez não tenha aptidão, porque precisa ter também... Gente, precisa ser cara de pau, no bom sentido, né? Precisa ser desinibida, né? Ou desinibido. Precisa conhecer o produto. Precisa conhecer o produto, ter um pouco de extroversão, de uma forma geral, porque se é uma pessoa retraída, não vai gravar ao vivo. Não. Né? Mas ela pode gerar um outro tipo de conteúdo, certo? Quando eu falo muito produto e serviço porque eu acho que a gente sempre olha dessa forma. Não só porque eu aprendi na faculdade, mas porque, de fato, eu sempre olho para produto e serviço. Quando é produto, o que vende é você mostrar como usa. Eu estou falando isso de uma maneira mais fácil, né? Mostrar como que você usa, quais os momentos, os benefícios na prática. Ou seja, se é um vestido, você põe aquele vestido, Põe o vestido, mostra o caimento, vestido, que é o provador. alguns detalhes. Que é o que a gente chama de provador hoje. Tá. Que muitas lojas fazem, o provador fashion, né? Que você vai lá, você mostra, gente, eu tô com esse vestido, ele chama tal, ele tem esse caimento, tem bolso, nananana, e você traz ali uma possibilidade de usar. Né? Então você tá mostrando ali, você põe no corpo, você mostra, você tá provando o vestido. Isso quando a gente fala de produto, né? Então, uma caneta. Eu vendo caneta. Marina, e agora? Vou fazer o quê? Vou fazer provador de caneta? Sim. Você vai pegar a caneta, né? Vai escrever. Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que escreve no papel e tal, e tal, e tal. Mas, quando a gente fala de serviço, eu sempre acho que é muito importante a gente trazer provas de terceiros. Tá. Depoimentos. Ou seja, depoimentos, feedbacks. Tá. Ninguém vai vender tão bem quanto o seu cliente. Então, quando eu olho ali para aquele funil de vendas, para mim o cliente ideal é aquele que vai me promover o meu negócio. Sim. É aquele que ele vira o fã e que ele vai ser um promotor. E esse cliente, ele também te traz o depoimento que é muito valioso. E ele que vai te trazer a venda, que é o boca a boca, mas adaptado para o digital. Sim. Então, gente, eu fui no meu dentista, ele realmente assim foi ótimo, eu gostei muito do tratamento, né? Eu tinha medo, mas aí ele me acalmou, enfim, foi uma experiência maravilhosa. Nossa, onde é que é esse dentista, gente? Né? Então, e claro, no final, então se você quiser marcar um horário, você clica aqui e a gente vai fazer um trabalho. Eu não tenho clientes, ou eu não tenho depoimentos, eu estou começando agora, ou não consegui ter a captação desse material. Marina, e agora? Benefício. Conta como é que é. Tá. Mas como é que eu vou ensinar alguém a fazer o meu trabalho? A pessoa vai pegar a minha ideia. Não vai pegar a sua ideia. E se pegar? Hoje em dia, o diferencial está muitas vezes na sua transparência. Né? Se a pessoa for lá e vai pegar a sua ideia, você está dando origem, né? Você está compartilhando. Fale sobre o processo, fale sobre os seus métodos. Se aprofunda no seu serviço, demonstre conhecimento na sua área. Tá. Né? Eu acho que isso é importantíssimo. Boa. Agora a pergunta de 1 milhão, hein? Valendo 1 milhão. Vamos lá. Para quem está começando, Marina, o que é mais importante? Postar sempre, com frequência, ou postar com qualidade? Frequência. Frequência? Frequência, com certeza. Frequência e ajustes. Então é assim, aquela coisa, gente. Estou postando com frequência, mas você tem que saber onde é que você tem que melhorar. Você tem que estar no radar. Eu não estou com a imagem tão legal quanto eu gostaria. Bom, tudo bem, mas hoje você vai pôr com a imagem assim e você vai ficar no seu radar para melhorar na imagem. Tá. O meu áudio, ponha no seu radar e dê atenção àquilo. Né? Então, Kaizen, eu falo, melhoria contínua. A gente sempre tem coisa para melhorar. Mesmo se você posta com qualidade, você pode melhorar. Você vai ter espaço sempre para melhorar. Então, não ache que vai ter um ideal. Quando você chega no ideal, você vai ter outro ideal. Então, não se apegue
só vou começar quando eu tiver uma equipe, quando eu tiver quando eu tiver isso, aquilo. Faça e não esqueça das melhorias. E não esquece que você sempre vai ter melhoria, tá? Não adianta, você pode ser a multinacional, com a equipe, com a agência, com o que for, você vai ter coisas para melhorar. Sempre. Pô, que legal. Ima, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre patrocínio. Vamos. Né? Porque tem aí, todas as redes sociais, ela tem o que a gente chama de ADS. Né? Então, eu entendo, pelo menos, depois você me corrija, tá? Que eu não sou nenhum especialista nessa área, mas eu entendo que uma boa ferramenta para quem está começando agora é de você patrocinar, né? Fazer um tráfego pago, para que aquilo que você está promovendo por meio do Instagram, Facebook, qualquer que seja, chegue até as pessoas. Né? E aí vem a minha pergunta. Quando que vale a pena investir nisso? E se realmente isso faz a diferença para quem está começando agora? Tá. Eu sou muito fã do orgânico, né? E eu sou fã do atendimento, eu sou fã do cliente, eu sou fã da comunidade. Né? Mas eu entendo hoje que o Ads ele é super importante, né? Principalmente hoje o que tem performado bem pra gente, tá? Muito bem, é o Meta, normal, Facebook e Google. Tá. São super importantes. Mas eu tenho duas coisas que eu sempre gosto de pensar antes de fazer isso. Né? Até me perguntaram esses dias sobre no atacado, porque quem vende para lojista, como é que faz? Primeiro que sua casa tem que estar em ordem. Primeiro que você tem que ter condições de atender. Eu falo, pelo amor de Deus, se me faz um Ads que vem um monte de gente com pergunta, eu vou ter condição de atender, eu vou ter condição de dar um atendimento legal. Porque senão você se queima, né? Senão você se queima. E aí você vai ter outro problema. Então, essa é a primeira pergunta. Você tem condição de atender? E depois, você tem hoje, né, condições de bancar. Porque, por exemplo, empresas pequenas que estão começando, você acaba pondo dinheiro. O Ads, ele vai te consumindo. Vai. E muito. Se você não tomar cuidado... E se você começa, ele vai bom, você põe 1x. A mês que vem 1x já não vai estar rolando. Você vai ter que botar 2x. É verdade. E se você não tem alguém especializado ou um especialista na área, no segmento, em tudo... Tá jogando dinheiro fora. Você joga dinheiro fora. Verdade. E é super fácil de jogar dinheiro fora nesse assunto. Então, eu, Marina, confesso, já fiz mentoria, aula. Eu não entendo nada. Somos 2. Gente, eu estudei, eu fui... Eu acho super difícil. É muito detalhe? Muito, muito, muito. Então, o que eu faço? Terceirizo. Tá. Terceirizo. Claro, eu tenho uma noção. Eu sei olhar ali se o ROA, não sei o que, você sabe ver. Mas eu acho que ele é um passo quando você tem mais estrutura, quando você já está com uma certa frequência, quando o seu atendimento está rodando legal, quando você já tem aqueles clientes que estão fidelizados. Porque muitas vezes a gente tem que olhar para... Os seus clientes estão sendo bem atendidos? Você está trabalhando os clientes que você tem? Ou você só quer mais cliente porque você quer mais seguidor, porque você acha que... Às vezes o aumento de lucro, de faturamento, ele está ali, nos seus clientes que você já tem. Então a gente tem que tomar cuidado às vezes com isso, porque o Ads às vezes ele não vai te trazer necessariamente um aumento de faturamento. Fato. E você me fez lembrar uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, Marina. Você falou do Facebook, né, do Meta, ADS, né, e do Google. Eu, particularmente, eu uso muito o Google. Né? Por que eu uso o Google? É nesse ponto que eu quero chegar. Porque você precisa entender o que você quer. Né? Aonde você quer chegar. Então, no meu caso, para minha empresa, eu quero que as pessoas, por meio das palavras-chave, identifiquem a minha empresa, que ela esteja na primeira página do Google, certo? E que ela ligue para mim. Eu não quero que ela vá para o meu site, eu não quero que ela vá para o Instagram, eu quero que ela ligue para mim. Por quê? Porque eu trabalho com coisa personalizada. Então, se eu remeter ela para o site, que a gente tem o site, inclusive de comércio eletrônico, não vai ter o que ela quer.
Sim. Porque quem quer bordar, no caso é bordado, quem quer bordar, ele quer algo particular, algo Sim. muito personalizado. É muito personalizado, né? Então, o recado que eu quis dar, né, Marina, até me ajuda a complementar essa informação, é primeiro identificar, né, o que você quer. Você quer que essa campanha paga que você vai fazer direcione para o teu site? Você quer que isso direcione para um WhatsApp Business? Né? O que você quer? Eu acho que isso é muito importante, porque senão talvez é aquilo, você vai estar jogando dinheiro fora. A gente sempre tem que ter várias campanhas rodando, né? Acho que a gente tem que ir fazendo testes e ver o que teste performa AB lá. melhor. Mas quando a gente fala especificamente do personalizado, né, eu tenho um pouco de receio dessa coisa do joga para o WhatsApp. Tá. Porque eu acho que muitas vezes a gente acaba perdendo tempo no atendimento de uma pessoa que não entendeu direito o que é. Eu gosto de jogar para o Instagram ou de jogar para alguma landing page que vai explicar para ela de uma forma super simples o que você oferece. Então, se você joga lá para o Instagram e ela vai abrir naquele feed e vai ter lá uma coisa muito visual, ou uma pergunta ali no seu feed de você já pensou em ter a sua roupa de cama inteirinha personalizada do seu jeito? A pessoa fala, meu Deus, quê? Ah, não preciso disso. Ah, então tá bom. Então, ela não precisa disso, mas de repente ela pode seguir ali, pode ficar no radar dela e de repente, em algum momento, ela pode sim ser um lead qualificado, que no momento ela não é. Não quer dizer que ela nunca vai ser. E isso vai poupar um trabalho de atendimento. Então, eu sempre acho que a gente usa o site, o Instagram, aquele primeiro momento, para que a pessoa entenda o que é o seu negócio. Né? E depois, atrair ela. É lógico, a gente converte muito mais a venda pelo WhatsApp, pelo telefone, né, do que pelo site. Isso é tema da minha tese. A gente converte mais. Só que a gente precisa ter esse cuidado para não sair jogando todo mundo pro WhatsApp, porque quando chegar no WhatsApp você vai falar, socorro, tem que responder. Daí sobrecarrega, né? E aí você não vai dar um atendimento legal, Tá. você vai perder e você vai se perder nos contatos. O qual que eu realmente deveria estar, né, enfim, ali atendendo, o que eu realmente posso estar repassando, porque você tem que ter esse jogo de cintura também na hora de atender, esse cuidado, né? Principalmente quando a gente fala de um produto muito específico, né? Do personalizado. Perfeito. Marina, agora tem muitos empresários, né, microempresários, que acabam utilizando o influenciador digital como um elemento aí para poder fazer as vendas dele. Ótimo. O que você acha disso? Vale a pena? Porque eu vejo, depois eu vou confessar umas coisas aqui. Eu vejo umas coisas que eu falo, gente, Luciano, não faria isso nunca. Mas nunca. Mas vamos lá. Hoje, assim, a gente tem uma onda extremamente forte dos influenciadores. A gente tem agências que são só de influenciadores e que fazem essa pesquisa, né, do seu negócio, do seu produto versus o tipo de influenciador, o tipo de conteúdo. Tem muita coisa assim hoje. Eles têm, é um mercado que cresceu muito. Eu tive uma experiência, eu tive duas experiências que são legais de falar. Uma de que não deu certo e a outra de que deu certo. E aí tá o esquema. Quando eu tinha 16 anos, a minha mãe decidiu, as coisas estão meio paradas aqui e tudo. Vou para um negócio novo. Tá. E eu na escola. Então todo dia eu saía da aula e ia para a reunião ouvir acompanhar a estrutura, aquele plano de negócio que estava sendo construído por uma empresa. E ela decidiu ter um e-commerce, porque na época aquilo fazia total sentido, né? Um e-commerce, né? Tava super no auge. E um e-commerce de moda plus size. Para mim foi uma experiência incrível poder acompanhar o começo, o meio e o fim, né? Daquele projeto que assim cresceu e ele tinha muito do digital, das influenciadoras, do produto.
E a gente decidiu mandar uma caixa para determinadas influenciadoras, que eram ali as top of mind do nicho. Nenhuma respondeu. Muito obrigada, gente. Provando a roupa ou qualquer coisa do tipo. Acho que teve uma que postou uma foto da caixa e falou obrigada. Resultado? Nenhum. Mas nenhum mesmo. E aí a gente entendeu que a coisa é muito mais complexa do que parece. Não é só você mandar uma caixa, de um mimo, um presente. Você tem que ter um contrato, você tem que explicar o que você espera. Você tem que ter alinhamento de expectativa. Então, fulana, eu vou te dar um... Você faz permuta, por exemplo? Ah, faço. Então eu vou te dar uma roupa aí e você vai me dar um conteúdo. Preciso de um feed, um stories, um provador ou um não sei o quê. Você precisa ter um alinhamento de expectativa com essa pessoa. Aí eu tô me segurando aqui. Ai, caramba. A partir do... Ninguém faz favor pra ninguém. Ninguém faz favor. Isso eu falo pra todo mundo. Gente, não tem favor. É tudo na vida uma troca. Uhum. Então, nessa vida, tudo errado. Tudo errado. A empresa, claro, não foi pra frente, tiveram vários outros problemas, e aí, há um tempo atrás, as pessoas falam pra mim, Marina, você é influenciadora, pra Jasmine Mais e tudo. Primeiro que a gente tem aquela coisa do perfil. Quem que é o perfil da sua marca? Né? É a fulana que tem 1000 seguidores, nem sempre. Né? A gente sabe que micro-influenciador performa muito melhor. Uhum. Mas você precisa ter um acordo, você precisa ter um alinhamento de expectativas. Fulana, ela cobra. Então é quanto? Você tem que pagar R$1.000 para ela fazer o pacote. Qual que é o kit mídia? O boca a boca, o mimo não rola. Tá, então vamos lá, vamos por partes, né? Eu até brinquei ao longo da tua fala, né, que eu estava aqui me segurando, né? Por quê? Você fala assim, né? Você tem que ter um acordo com o influenciador, mas tem muito influenciador aí com o nariz lá nas nuvens, né? Então, quer dizer, você não chega nessa pessoa. Então, talvez que foi a intencionalidade de vocês, pelo que eu entendi, de mandar esse mimo na esperança dessa pessoa só falar, olha que legal que eu ganhei, obrigado, tal. Mas a pessoa é tão snob, talvez, né? Ou tão orgulhosa, ou tão bambambam, que ela não teve nem esse cuidado de dar um retorno para... Nem que não precisa ser na mídia, mas de repente mandasse uma carta, um e-mail. Isso, princípio básico, educação, né? Agora, eu entendo também que micro-influenciadores, ou seja, aqueles menores, né? Você tem um poder maior de barganha. Sim. Né? Porque ele não vai estar com o nariz tão empinado assim e talvez você consiga atingir. Agora, Marina, como identificar qual que é o melhor influenciador para o que você vende? Isso é um problema. Mapeamento. Você que faz? Ou você contrata alguém para fazer isso? Para mim, influenciador, ele é uma coisa tão importante, mas para a gente ter esse tipo de influenciador que a gente está falando, porque, de novo, eu gosto da ideia do seu cliente é o seu influenciador. Né? Você estimular o seu cliente a postar, a trazer, né, a fazer essa divulgação. Mas quando a gente está falando do influenciador como profissão, você tem métricas que muitas vezes elas são fakes, né? Quando você pede ali o kit mídia e tudo, mas você tem que mapear. Você tem que entender, é o que eu falo do ecossistema da marca. Né? Então, por exemplo, hoje a Jasmine Mais, marca de roupas. O que é o ecossistema? O que roda ali em torno? Então, por exemplo, o meu público-alvo adora o cinema, adora o teatro, mas o que tipo de filme que ela assiste? Qual que é a peça que ela gosta de assistir? Qual é o dia da semana? Então, você vai criando ali um ecossistema. Ela vai na academia, mas o que ela faz na academia? Então, é um pouco da persona, mas também tem a ver com o ecossistema, com tudo que engloba ali a sua marca. E aí você começa a analisar e a entender. Mais um exemplo mais prático. Olha, minha cliente adora viajar. Será que não tem algum influenciador de viagem que seja legal e que talvez pudesse colocar a minha roupa na mala e levar
para algum lugar. Então, é você ter esse mapeamento do ecossistema e você depois buscar a melhor pessoa. Mas tem muitas empresas hoje que fazem isso, porque isso demanda muito tempo. Sim. Né? Então, tem bastante empresa que faz trabalho de com nano influenciador, né? Que não é nem micro, eles chamam de nano, mas assim, o resultado é bizarro. Legal. Bizarro. Legal. E ter cuidado, né, para escolher a pessoa certa, porque de repente queima a tua marca. Né? Você não só não vai vender nada, como também pode até sair chamuscado aí da brincadeira. Teve uma vez que eu pedi um orçamento, uma vez era uma influenciadora que agora ela sempre foi meio famosa, agora ela é mais famosa. Eu falei, ela é super meu público-alvo, todo chique. Eu falei, vamos ver, né? Perguntar não custa. Como é que é? Tá. Vou mandar o kit mídia. Primeiro que você fala com a assistente, né? O kit mídia. Tudo bem, não tem problema nenhum, eu super entendo. Quando eu olhei, era uma coisa tão surreal. Eu queria 150 mil pra fazer Eu falei, gente, mas... Não faz. Não fecha. É isso que... Lembra do começo desse assunto? Que eu falei, Jesus, eu não concordo com isso. É nesse aspecto. Você sabe, eu vou confessar uma coisa. Nós temos uma parceira aqui de negócio, né? Que ela faz... Não vou falar, melhor não expor. Né? Mas ela vende para o mercado de alta renda determinados produtos. E a gente faz o bordado. Né? E vira e mexe, ela faz isso daí. Eu não sei efetivamente como que ela entra em contato com alguns influenciadores, cantor, não sei o que lá, atriz, tal. Cara, e o produto dela, Marina, não é uma coisa barata, sabe? É caro. E ela entrega isso e por várias vezes a pessoa que recebe, eu não sei se ela já teve, eu acho que ela já deve ter tido algum caso que nem esse que você falou, né? Que o pessoal nem dá bola. Mas o cara põe lá coisa de 10 segundos. Eu falo, gente, eu não faço isso com a minha empresa, não. Pode me chamar de velho, pode me chamar de burro, mas eu não vou entregar. Tipo assim, um kit de produto do que você desenvolve em torno de 8, 10 mil reais. E o cara me grava 20 segundos. Vá pro inferno. Mas qual que é o acordo? Então, não sei. Por isso que eu acho que é importante. Quando você for contratar alguém que... quando você for... Por exemplo, Marina, eu vou te mandar uma blusa. Especificar o que você quer em troca. Então, eu gostaria... né? Você faz esse tipo de trabalho? Eu faço. Claro, pode me mandar. O que você espera? Qual que é a sua expectativa com isso? Olha... eu só tenho uma blusa para te dar, eu não vou, né? E eu gostaria muito que você fizesse um post no feed, né? E um stories, 2 ali, vestindo a blusa, ou enfim, é isso que eu espero. Então tá bom, isso eu posso fazer. Legal. Fulvio, isso aí pra mim já não dá, mas eu posso te oferecer 4 stories, tá bom pra você? Não, pra mim tá bom. Então a gente tem que sempre ter esse contrato. Legal. Não fazer do boca a boca e achar que alguém vai ter boa vontade. Você sabe que isso... eu falo muito do cross-branding, né? Entre marcas. E que um dos meus projetos é trazer a Jasmine Mais como também uma marca que influencia. E que traz outras marcas e que tem essa troca, né? Mas é engraçado porque às vezes eu vou ali num café e eu falo... posso gravar aqui? Pode. Então tá bom. Então daí eu vou lá, gravo meu look, tomando café, divulgo o café e a pessoa nem reposta. Assim, tipo, nem reposta. Perdeu uma baita de uma oportunidade. Gente, eu não sei, as pessoas às vezes têm essa coisa do status, tem essa coisa do não é famoso, então não quero. Eu não sei. Então eu tenho dificuldade, mas eu acho que a gente precisa insistir nessas relações. Legal. Mas sempre ter expectativa. Gente, eu vou fazer um vídeo aqui, porque errada sou eu, né? De achar que alguém vai ser bonzinho. Sim. Vou fazer um vídeo, vocês postam? Marina, depende. Como é que vai ser esse vídeo? Vai ser assim. Então tá bom. Pô, legal. Marina, você viu que o tempo tá passando rápido demais. Ai, meu Deus, sim. Tem muitos outros assuntos que eu gostaria de conversar com você, mas vamos deixar para um segundo encontro. Sim. Né? E para a gente poder encerrar, Marina, com a tua presença aqui, com toda essa sabedoria que você nos trouxe, né? Que conselho que você daria? Eu sempre brinco, Marina. Então você vai olhar para a câmera da verdade
tá? Câmara da Verdade. E vai deixar um recado, né, para esses microempreendedores, empreendedores que estão começando agora, né, sobre todo esse assunto que a gente já conversou durante esse momento, né, durante esses últimos minutos aí. O que você deixaria de recado para eles, Marina? Olha, eu já falei isso ao longo da nossa conversa, mas eu insisto para que você comece, para que você não deixe para depois, faça. E não esqueça de ter no radar que você sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Então, não deixe esse peso, sabe? Não se cobra tanto. Faz, não desiste. E se você não sabe fazer, busque algum profissional que caiba dentro da sua estrutura para poder te ajudar. Pode ser que hoje você não consiga contratar uma agência em 1000 influencers e tudo mais, mas de repente você consegue contratar alguém para vir, né, ao seu local de trabalho e de repente fazer alguma captação ali, fazer um post legal uma vez por semana. Então tenha constância, não desista. E se você não dá conta, delega, tá? Não delarga, delega. Delarga é bom. Puxa, Marina, meu muitíssimo obrigado pela tua presença, por todo esse conhecimento que você passou para nós. Você sabe que eu te admiro muito. Ai, obrigada. Admiro pela pessoa que você é, sabe? Pela profissional que você é, não é à toa. Pessoal, a Marina foi minha aluna, tá? Foi minha aluna. Aprendi horrores. E sabe, eu tenho muito orgulho de você, muito orgulho. E você, eu identifico que você tem um potencial enorme, que você ainda vai crescer muito aí ao longo da tua vida. Obrigada. E eu desejo muito sucesso para você, para toda a tua família, né? Para sua mãe, que eu não sei o nome, Alessandra. Dona Alessandra, né? Para tua tia Flávia, que você falou, eu guardei. E né? tem a minha Então, avó também. tua avózinha? Ela bomba. É. Regis, 50 anos de empresa. Regis, né? Regina, mas Regina. a gente chama ela de Regis. De Regis. Eu tô pra 50 lançar ela como anos. influenciadora agora no Olha mercado, que legal. porque ela faz Vamos muito trazer ela sucesso, aqui gente. na próxima vez? Olha, você não tem noção do sucesso que ela vai fazer, Pô, tá? vamos. Ah, tá, então tá, 50 já conversa. anos de mercado. Que legal. E agora, assim, estudando essa nova etapa de trazer ela como influenciadora, né? Que legal. Então, aí são 3 gerações no mesmo segmento. É uma loucura, Que gente. bacana. E ó, pessoal, aqui tem, ó, tá aí pra vocês então a Jasmin Mais, né? Do lado esquerdo aí tem o site da Jasmin. Embaixo tem um pouquinho, né, do que é exibido no site, as campanhas do Instagram. Tem aí o telefone, os contatos. Depois eu vou deixar tudo isso também nas redes sociais da Educa, né? E ó, pessoal, eu convido vocês a assistirem, né, as live shops da Marina, pelo menos para aprender, né? Não é nem que compra, tá? Mas de repente não vai comprar, pelo menos aprende. Vá lá, assista ela, né? Vê como que ela faz. Fica a dica, né? Claro que muitas pessoas não vão. Eu não vou comprar um vestido, certo? Mas eu vou lá para aprender, para ver como que ela faz, para ver se um dia eu tomo coragem e faço a mesma coisa. Né? Mas fica o convite, né, Marina? Com certeza, gente. Se vocês quiserem acompanhar os conteúdos, e eu digo mais, se vocês tiverem alguma... Eu acho que as trocas são sempre tão valiosas, então no que eu puder ajudar, quem estiver começando, se tiver algo que eu possa contribuir, fiquem super à vontade em mandar mensagem nos nossos canais do Instagram. Eu tô sempre a par de tudo que tá rolando. Então, assim, podem mandar mensagem, podem falar comigo. Eu tô sempre à disposição, porque no meu trabalho, um dos maiores propósitos que eu tenho é trazer também esse impacto para outras pessoas que estão começando e que se encontram, né, nessa situação como a nossa, ou que estão sempre ali lutando para sair, para dar o start. Então, no que eu puder ajudar vocês, assim, contem comigo. Eu sei que não tem muita gente que se põe à disposição. Se predispõe, né? Ajudar, é verdade. A gente tem curso, se você quiser comprar curso, se você quiser comprar consultoria, mentoria e tudo, mas eu acho que às vezes é uma coisa muito, muito pontual que a gente pode ter conversa, uma troca. né? Às vezes um bate-papo que já... Então deixa esse espaço aberto aí para vocês, esse convite. Puxa, Marina, mais uma vez, muito obrigado por vocês estar aqui conosco, e vamos combinar de fazer outras, tá? Sim, com certeza. E pessoal, mais uma vez, né, por favor, acompanhem o canal da Educa Web Rádio, né? Para quem não está inscrito ainda, se inscreva, né? Ative o sininho. Isso nos ajuda muito a chegar
com o nosso conteúdo a mais pessoas. Que vocês já sabem, né, o grande objetivo desse canal da Educa Web Rádio, que além de uma rádio, né, nós estamos com esse canal aqui levando informação, é de realmente levar informações de qualidade para as pessoas, uma informação bacana, uma informação que possa realmente ajudar as pessoas em algum momento da vida delas. Esse é o nosso grande objetivo enquanto professores aqui da Educa. Tá bom, pessoal? Obrigado, um beijo para vocês, Obrigada. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada. Valeu. Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala, galera! Passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives, um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa!